E aí, pessoas, beleza? Bom dia, boa tarde, boa noite, tudo tranquilo? Onde vocês estiverem nesse mundão de Deus, tudo em paz, tudo bacaninha, tudo legal? Tudo bacaninha, onde você está aí, sei lá, em Sergipe, Roraima, no Rio de Janeiro, em Portugal, quem sabe na Europa, né? Em Portugal, você esteja aí na Europa, Estados Unidos, sei lá, na China, onde você estiver aí nesse mundão de Deus, muito obrigado. Que a graça de Deus esteja com você, tranquilo? Beleza? Tranquilo? Ó, muito obrigado por você estar aí no canal Paulo Dharma. Está aqui no canal Paulo Dharma 1970, mais uma vez dando essa visualizada aí, tranquilo? Dando essa força, dando essa moral. Para você que não me conhece, eu sou o Paulo, do canal Paulo Dharma 1970. Mais uma vez estamos aqui com um vídeo, né? Mais uma vez estamos aqui fazendo a cabeça de um vídeo. A gente já vai entrar aqui para fazer uma resenha aqui de um livro bacana, tranquilo? Então, ó, curta o vídeo, se inscreva no canal, comente. Se você quiser entrar no meu Instagram, @paulodharma1970, tá aqui embaixo. Se você quiser ajudar o canal, 988-290-76791 é o canal, é o Pix do canal Paulo Dharma 1970, tranquilo? É o Pix do Paulo, tranquilo? Então você curta o vídeo, se inscreva no canal, comente. Já a gente volta aqui depois de passar aqui a abertura do canal Paulo Dharma. A gente volta aqui com a nossa resenha, tranquilo? Então curta o vídeo, se inscreva no canal e comente. A gente volta já. Valeu! Tranquilo? Voltamos? Beleza? Ó, é o seguinte, há algum tempo, para ser mais exato, dia 31 de outubro de 2022, quando a Reforma Protestante fez 505 anos, né? 505, o aniversário da Reforma Protestante, 505 anos, eu apresentei este livro aqui do Martim Lutero, Da Liberdade do Cristão. Tem aí no canal, tá aí no canal, se você quiser assistir, tá aí no canal. Eu postei, fiz uma resenha e uma, como é que eu vou dizer, eu fiz uma análise, né, dos principais pontos do livro, falei um pouquinho sobre a Reforma Protestante. Isso é em meados de 2022, tranquilo? Tá lá, quem quiser. Só que eu fiquei um pouco insatisfeito porque, assim, era sobre o livro do Martim Lutero, mas eu queria abrir mais um pouco, né, e fui atrás de outros livros sobre Martim Lutero, porque me interessou bastante o assunto, inclusive sobre a Igreja Reformada, outros estudos, né, sobre o cristianismo, e eu acabei topando com esses dois livros há algum tempo. Esse aqui, ó, Conversas com Martim Lutero, História e Pensamento, do Elben M. Lenz César, brasileiro. Esse livro aqui, muito bom esse livro, muito bom. Não achei que fosse, ó, quando eu peguei o livro, preconceito, né? Eu olhei e falei, nah, esse aqui vou dar só para acompanhar este livro aqui, que é o que eu estava lendo, né? Reforma Protestante. Este livro aqui, ó, Reforma Protestante, do Peter Marshall. Essa edição da LPM, que é o que eu estava lendo no momento. Entendeu? Então eu tava lendo, falei, não, vou dar uma esquentada, né? Vou atrás de outros livros para compor, né? Para compor essa pesquisa sobre Martim Lutero, sobre a Reforma Protestante. Então eu topei justamente com as conversas com o Lutero. O livro eu li praticamente em 2 dias, um dia e tanto, 2, no máximo, esse livro aqui. Entendeu? Que é um apanhado geral sobre tudo que o Martim Lutero falou, né? Dos temas principais nos seus 63 anos de vida, né, 1483, 1545, 63 anos de vida do Martim Lutero, o grande reformador, né, o homem que veio para esborrachar com a Igreja Católica, que criar o segundo grande cisma da Igreja Católica em todos os tempos, né, o segundo grande cisma. O homem veio como um foguete, como um javali enlouquecido, né, segundo a própria história da Igreja Católica. Um próprio Papa, um Papa mesmo falou isso sobre ele, né, que ele era um javali. Então esse livro caiu na minha mão, eu não botava muita fé. Assim, assim, deve ser mais um desses aqui, ó, igualzinho, tipo esse aqui, inferior pra caramba a esse Conversas com Lutero, esse livro aqui, que não é do brasileiro, esse aqui é do Manfred Wolff. Deixa eu ver qual é a entrevista com o reformador. O assunto é o mesmo, mas esse aqui fica muito aquém. Esse Conversas com Lutero, História e Pensamento, do Elben César, que eu gostei pra caramba, viu? Deixa eu só ver aqui de onde é a nacionalidade desse Manfred Wolff. Eu acho que ele é alemão. É o alemão mesmo, ó. Eine Frage noch.
Herr Luther, entendeu? É um livro de um alemão e é inferior, claramente inferior a esse livro do brasileiro aqui. Até a foto dele aqui, ó, do Elben César, foto dele na contracapa do livro aqui, ó. Aqui, vendo? Um livro muito bom, muito bem pesquisado. Porque ele faz, o que ele faz aqui é criar uma... Ele arruma uma entrevista, como uma entrevista fictícia, né? Em cerca de 1545, pouco antes do Lutero vir a falecer, ele arruma uma entrevista fictícia. Então, todas as perguntas que você podia querer fazer ao Lutero, tá no livro. Entendeu? Tá no livro. Todo o universo do Lutero, tudo que o Lutero escreveu, basicamente todos os temas principais da qual o Lutero se embrenhou ao longo de 63 anos de vida, ó, Lutero e a vocação monástica, pavor do pecado, sagrada escritura, oração, os papas, Leão X, o fim do mundo, pequeno rebanho, a universidade, as 95 teses, né? Dieta de Worms, a reforma, os companheiros, os turcos, os judeus, a imprensa, humildade, maravilhosa graça, propensão pecaminosa, castidade, casamento, relíquias, excomunhão, comércio, Virgem Maria, música, missão, morte, Lutero e o nosso amado Senhor Jesus Cristo, e Lutero e os três somentes. Ele ainda acrescenta ainda mais 3 partes. Conversas com a viúva Catarina Vambora, a esposa do Lutero, conversa com o dileto amigo Felipe Melanchthon, né, em fevereiro de 1560, e conversa com o reformador John Knox, entendeu, em 1572. E ainda tem um texto aqui no final que é hilário, que é uma biografia que a Igreja Católica pediu para um bispo lá qualquer lá, um indivíduo lá, escrever sobre o Martim Lutero, né? Aí o sujeito só vai dizer que ele é o filho de Satanás daí para baixo, né? O livro é muito interessante, ele tem, deixa eu ver aqui, pouco mais de 280 páginas. Olha aqui, tem inclusive as fotos aqui a foto do Lutero, ó. Aqui, ó, uma foto do Lutero. É um livro muito rico. Assim, eu tava atrás de uma biografia do Lutero, não consegui encontrar uma boa biografia, né, sobre Lutero. Não consegui encontrar, assim, eu tava um pouquinho decepcionado, porque eu falei assim, não vou... Como é que eu vou fazer um vídeo sobre Lutero se não tem uma boa biografia, né? Uma boa biografia do reformador. Mas eu acabei encontrando essa conversa com Lutero. Como eu disse, mais completo do que esse livro do alemão aqui, ó. Esse livro do alemão, que tem, assim, as partes, né? Orador, alegria, amém... Batismo é base coragem, aí tirado também dos textos, mas a riqueza desse livro do brasileiro é realmente assim gritante. Então tem isso, ele vai pegar exatamente, vai contar toda a história do nascimento do Martim Lutero, né? O próprio Martim Lutero vai narrar a sua vida pregressa até 1517, vai contar o porquê, né, das 95 teses, essa revolta que o Martim Lutero teve em 1510, se eu não estou enganado, quando ele vai fazer uma viagem a Roma. E nessa viagem a Roma, ele vai... Eu li isso há 30 e tantos anos atrás, quase 40 anos atrás, nos livrinhos de biografia, os livros finos de biografia, contando da visão do Martim Lutero com Roma. A visão que ele sai lá da cidadezinha alemã dele e vai fazer uma viagem a Roma, e quando ele chega lá, o assombro dele ver a venda de indulgências, ele vê toda aquela monstruosidade que era Roma, né, com seus papas. Ele não era mais o Alexandre VI, era o João III. Deixa eu só ver aqui se eu tenho aqui o nome do... E ele vai vendo, ele vai ter exatamente esse contato. Ele vai ver como Roma estava assim completamente arrasada, jogada no Goiás, né, no mínimo, né, um negócio assim bem terrível, de venda de indulgência, terreno no céu, a miséria dos papas, como os papas eles eram completamente podres, não dizer o mínimo, eles eram completamente pornográficos.
Isso não me deixa mentir, o caso da família do Alexandre VI, né? Os Borgia, a Lucrécia Borgia, que é tudo de entre 1492 e 1505, por aí, que foi o Papa espanhol, né? O Papa espanhol. Então, quando ele tem contato com esse universo desses papas, quando ele tem contato com esse mundo, né? Que era Roma, aquilo faz uma revolução. Aquilo vai destruir com ele, que era um monge agustiniano, né? Ele tinha entrado em 1500, cerca de 1505 para ser um monge. Ele acredita muito na ideia da Bíblia Sagrada, na palavra de Deus como fim e verdade, né? Ele tinha essa convicção. Já em 1483 ele tem contato com a Bíblia em latim, ele lê a Bíblia toda em latim, né? Ele já sabia latim com 10 anos de idade. Foi um homem assim, embora se diga que ele não fosse um homem muito culto, isso é uma das mentiras, uma das muitas mentiras que se falou sobre Voltaire, ó, tô com Voltaire na cabeça, sobre o Martinho Lutero. Pra longe, Voltaire, né? Pra longe. Voltaire querendo entrar na conversa aqui, hein? O Martinho Lutero, ele era um homem muito culto. Ele foi professor de universidade à época, né? Ele foi professor de universidade. Ele sabia latim, sabia grego. Era um homem instruído. Sabia, obviamente, ler, né? Óbvio que era o mínimo, né? Que tinha que se ter. Ele era um homem muito culto. E que percebeu que a igreja ela era totalmente corrupta. A igreja católica tinha, segundo as palavras dele, pelo menos uns 300 anos, no mínimo, envolvidas em tremendas corrupções. Estava totalmente corrupta. E já se tinha uma ideia antes de se fazer uma reforma na igreja católica. Porque ele não estava interessado. O Lutero, ele não estava interessado em romper com a Igreja Católica. Ele queria fazer apenas uma reforma, que a Igreja Católica voltasse aos primórdios, deixasse de vender indulgência, aquela coisa que incomodava ele pra caramba. A igreja estava totalmente voltada para a idolatria, Igreja Católica, totalmente voltada para a idolatria, a corrupção tomando conta. Então aquilo o revoltou e ele foi exatamente fazer ele foi escrever as 95 teses e enviou para um frade, para um amigo dele, frade, para que ele fizesse a análise. E aí a história é o que se sabe, né? A Reforma Protestante começa exatamente no dia 31 de outubro de 1517, que é o que consta aqui, ó, nesse livrinho aqui do Peter Marshall. Ele começa com a introdução, né? A Reforma criou a Europa moderna e deixou uma marca indelével na história do mundo. Mas o que foi a Reforma? Foi uma força que favoreceu o progresso, a liberdade e a modernidade? Ou, pelo contrário, o conflito, a divisão e a repressão? É ela o primeiro exemplo histórico a mostrar a capacidade da religião de inspirar um idealista altruísta e uma transformação social benéfica? Ou é uma advertência concreta sobre o fanatismo e a intolerância em nome da fé? Ele se referia realmente à religião ou devemos entendê-la como caso histórico por excelência, em que as motivações espirituais são cinicamente invocadas para legitimar transformações políticas e econômicas? Aí ele vai responder aqui no final do livro, né? Ele vai colocar aqui no final do livro a resposta sobre isso, ó. No capítulo 7. Este livro começou sugerindo que a reforma criou a Europa que conhecemos hoje. Um cético que fizesse a pergunta retórica, o que afinal a reforma fez por nós, provavelmente ainda teria como resposta uma litania de realizações monumentais: o capitalismo moderno, o conceito de liberdade política, o avanço da ciência, o declínio da magia e da superstição. Todos eles são considerados desde longa data como filhos precoces e rebeldes da reforma protestante. Mas as coisas não são tão claras e o suposto papel da reforma como mãe da modernidade levanta algumas questões. Aí ele vai elencar cada uma dessas questões aqui, né, sobre o que a reforma fez, né? Ele vai elencar, inclusive vai citar, né, o clássico A Ética Protestante e o Espírito do Capitalismo, do Max Weber. Ele vai colocar esse livro já como datado, entendeu? Por pesquisas e por estudos mais recentes sobre a reforma. Ele vai colocar o Max Weber, o texto do Max Weber, assim, ele vai nessa própria parte aqui, ele vai dizer que isso, ó, embora às vezes suas ideias sejam mal entendidas de modo demasiado simplista, o sociólogo alemão Max Weber, no final do século XIX,
propôs a importante teoria de que a ética protestante, especificamente em suas formas calvinistas e puritanas, incentivou o espírito do capitalismo. Os calvinistas ansiosos interpretavam o êxito material como possível sinal da eleição para a salvação. Os evidentes avanços econômicos da Inglaterra e da República Holandesa nos séculos 17 e 18 dão certo apoio a essa tese, mas historiadores mais recentes não se sentem muito persuadidos. Talvez porque os historiadores mais recentes eles não têm uma visão, a visão do cristianismo da qual eu professo, entendeu? Eu sou um cristão, e um cristão mesmo, não um cristão de lenga-lenga. Os cristãos hoje, esses historiadores, esses cientistas, eles não têm mais aquela veia cristã, né, de tempos atrás, de passados. O cristianismo é dado por eles como algo já superado, entendeu? A Europa hoje, até na visão do Peter Marshall, o Peter Marshall aqui, ele diz que existe um clichê de dizer que a Europa hoje ela é menos cristã, entendeu? Ele não acredita mais nessa ideia de que a Europa ela hoje, né, no século XXI, ela não é mais cristã, ela deixou de ser cristã. Ele vai dizer que isso é um fake, dizer assim, modernamente, né, falando, um falso, né? O impasse religioso na Europa e na América teve consequências para o que podemos identificar como o surgimento do Estado secular e a prática religiosa dentro dele. Se não havia um ideal religioso capaz de servir como princípio unificador e integrador da sociedade, era preciso que as identidades, os direitos e os deveres compartilhados fossem reconstituídos sobre alguma outra base, como o respeito por um conceito abstrato de lei ou orgulho nacional em comum. O que eu entendo hoje é que a Europa ela está sendo tomada por um movimento islâmico, né? Um movimento islâmico, muçulmano muito forte, principalmente na França. É o que eu entendo hoje. Então, o cristianismo que havia na Europa, que durou aí, esse cristianismo reformado, né, das guerras religiosas, tudo que aconteceu entre 1517 até 1700, que é dado como declínio, né, que aparece a ciência cartesiana, a Revolução Industrial e o Iluminismo. Com o Iluminismo, no final do século XVIII, né, com a Revolução Francesa, com o Iluminismo, aí vai se criar todo um histórico, né, todo um universo de antagonismos com relação ao cristianismo. Não vai, assim, muitos pontos, obviamente, o cristianismo não vai desaparecer da Europa, mas ele vai estar muito mais enfraquecido, muito mais fraco hoje. Hoje, o cristianismo europeu é algo extremamente enfraquecido. Ele vai dar aqui várias partes, né? Ele vai contar aqui como foi esse início aqui, ele começa durante um temporal no verão de 1505, na estrada para Erfurt, no Principado Germânico da Saxônia. Um jovem estudante de direito é apanhado por uma chuva torrencial e, entre relâmpagos assustadores, teme pela própria vida. Reza a Santa Ana, a mãe da Virgem Maria, propondo uma troca. Se ela lhe poupar a vida, ele se tornará monge. 15 dias depois, em Erfurt, o rapaz bate à porta da casa dos frades agustinianos reformados, uma das mais rigorosas de todas as ordens religiosas. Quer dizer, o Lutero ele vai se tornar um monge. Assim, eu vejo muita semelhança nessa história aqui com a própria história da conversão do apóstolo Paulo, guardadas as devidas proporções a esse acontecimento bíblico, né? Esse acontecimento histórico e bíblico que foi a conversão do apóstolo Paulo na estrada para Damasco. Quer dizer, que ele tem esse contato com a natureza e ele promete virar um monge, né? Se Deus o salvasse ao medo da morte, né? Tem aqui, ele vai falar aqui: os alemães compensavam a fragilidade política com um fervoroso nacionalismo cultural e linguístico. O movimento erudito internacional pelo renascimento do saber antigo, conhecido como humanismo, não confundir com o humanismo secular moderno, tinha uma ramificação alemã que encontrou nos escritos do historiador romano Tácito descrições de um povo germânico livre e vigoroso, intensificando um sentimento de subjugação na época. Quer dizer, aí nós vamos ter aqui a foto do desenho antigo do... Aí nós vamos ter essa história dos alemães, né, dos germânicos, até chegar à Segunda Guerra Mundial com
com Hitler, né, colocando o povo alemão como centro do mundo, como centro da cultura, do poder. Né. Ó, em 31 de outubro de 1517, Lutero pregou uma longa lista de pontos para discussão, as 95 teses na porta. Isso aqui não é verdade, tá? Isso aqui é um erro do historiador aqui, na porta da igreja, junto ao castelo Wittenberg. Não aconteceu isso, isso é falso. Ele enviou essas 95 teses. Não há, hoje em dia, mais comprovação histórica de que ele tenha pregado as 95 teses na porta da igreja. Isso é falso, tá, gente? Isso é falso, não é mais verdade. Isso foi durante muito tempo, isso inclusive foi assunto para filmes, foi colocado em filmes, mas não é verdade. Ele não pregou essas 95 teses. Isso tem que ser falado, porque muitas pessoas ainda acreditam nessa ideia hoje. O próprio livro aqui, ele vende essa ideia, mas não é, tá? Ó, em 1517 não havia nenhum projeto para reformar a igreja, nenhum desdobramento previsível. Foram as circunstâncias políticas, somadas à teimosia de Lutero, e depois sua disposição de conceber o inconcebível, que levaram tudo isso a sair do controle. O problema originário eram as indulgências. Eram uma derivação da doutrina da igreja sobre o pecado e a penitência. A confissão a um padre garantia o perdão de Deus, mas o pensamento legalista da Idade Média sustentava que ainda restava um saldo devedor pelo pecado. Uma parte poderia ser quitada na vida terrena fazendo-se penitências. O restante seria pago no purgatório, um lugar no além onde todas as almas, exceto as dos realmente maus e as dos extremamente santos, sofreriam durante algum tempo antes de serem admitidas no paraíso livre de dívidas e purificadas. As indulgências eram certificadas, perdoando uma parte do castigo a ser cumprido no purgatório em troca de alguma boa ação. Inicialmente, as indulgências foram criadas como incentivo para as pessoas irem às cruzadas, ou de uma soma em dinheiro para uma boa causa. Os papas argumentavam que, como chefes da igreja na terra, podiam usar o excedente das boas ações dos santos para emitir indulgências. O sistema tinha uma lógica coerente, mas era vulnerável a abusos e já tinha sido criticado por alguns pensadores, sobretudo humanistas, muito antes de Lutero. A indulgência papal de 1505 se afigurou do ponto de vista dos moralistas e reformadores, especialmente Ladina. Tinha como objetivo arrecadar dinheiro para um grande projeto, a construção da nova Basílica de São Pedro Renascentista, em Roma. A venda da indulgência na Alemanha ficou a cargo de um dos piores e mais venais príncipes bispos, Albrecht de Brandemburgo, que ficaria com uma parte da receita para pagar os banqueiros que lhe financiaram a compra do arcebispado de Mainz. Ai, ai. À frente da campanha estava um frei dominicano, Johann Tetzel, que precedia aos negócios com eficiência, mas de maneira bastante crua e materialista, utilizando uma chamada de propaganda. Toda vez que entra uma moeda no cofre, uma alma sobe do purgatório ao paraíso. Lutero ficou horrorizado com os métodos de Tetzel e com a reação popular, que parecia não entender de maneira alguma a necessidade de um verdadeiro arrependimento. Além disso, não havia muito apreço entre dominicanos e agostinianos. Quando o Papa Leão X teve notícia da controvérsia, descartou o assunto com ligeireza como uma briga entre frades. Quer dizer, essa questão do dinheiro, né, essa questão do dinheiro nas igrejas, inclusive nas próprias igrejas evangélicas, vem com muita força, essa pedição de dinheiro. Né? Claro que ninguém tá vendendo terreno no céu, né? Mas eu acredito que as pessoas mais humildes, elas tendem como elas não se informam direito, e elas não estudam, elas não se informam, elas tendem a, por meio das boas obras, que é uma visão bem católica, né? Uma visão bem católica, por meio das boas obras, ou se você quiser, você dá dinheiro para a igreja, né? Como tem muitas aí neopentecostais, se você der dinheiro para a igreja, você tá guardando o seu lugarzinho lá no céu, né? Deus está vendo isso, você está ajudando a igreja. Você está fazendo a caridade, você está ajudando. A própria seita espírita, né? Os próprios espíritas também têm essa visão da caridade, né? Pelas obras. O que eu faço, né? Vai me arrumar um lugarzinho no céu. E o Lutero, quando teve contato com as indulgências, né? Quando ele viu esse universo de venda de terreno no céu, o negócio não prestou. Aquilo incomodou bastante, ele orou bastante a Deus à época,
orou bastante para assim, que Deus desse uma resposta para lhe dizer se isso realmente tinha sentido. Se isso tinha algum sentido, por que eu vou estar financiando, comprando o meu lugar no céu ou evitando o meu lugar no purgatório, né? A própria Igreja Católica ela fez uma meia-culpa há um tempo atrás e esgotou com essa ideia do purgatório, que sinceramente, né? É uma ideia terrível, né? Terrível. Mas a Igreja Católica ela permaneceu bastante tempo com isso. Quando teve o Concílio de Trento, ainda no século de Lutero, a venda das indulgências continuaram, né? Claro que não tão. Eles tinham uma certa vergonha das coisas que os papas lá do início do século de 1500, né? 1500, 1512, 1515, 1530 e os papas anteriores, né? Os papas anteriores, o que eles estavam fazendo? A política e a corrupção romana, que ela não cessou, mas que foi algo assim que por conta da própria reforma protestante, eles foram obrigados a também fazer uma reforma também na igreja. Isso demorou bastante. Em 1563, né, com o Concílio de Trento, foi a Contra-Reforma. E aí eles vão sair os católicos vão sair pelo mundo, né? O mundo recém-descoberto, o Novo Mundo e também os países lá a China, Japão, eles vão pegar os jesuítas e vão levar para esses locais para evangelizar e arrumar novos cristãos nesse mundo, né? Nesse mundo recém-descoberto, pode-se dizer assim. Olha só aqui uma parte aqui, ó. Um capítulo sobre a reforma da sociedade nos leva a perguntar se a sociedade queria ser reformada. Sobre muitos aspectos, não. Os reformadores clericais, tanto protestantes quanto católicos, queriam congregações mais educadas, mais devotas e menos supersticiosas, onde os costumes e rituais locais constituíam obstáculo para esses objetivos. Os reformadores procuraram aboli-los. Por exemplo, as autoridades protestantes e católicas na Alemanha se empenharam vigorosamente em eliminar costumes que sugeriam ritos de fertilidade, como um em que os rapazes atrelavam moças a arados na quarta-feira de cinzas. Também desaconselhavam acender fogueiras na festa junina, desde o surgimento do cristianismo consagrado a São João, e que se realizava na época do solstício de verão. Mas o povo era apegado a essas tradições e desconfiava de inovações. Era talvez um desencontro inevitável de mentalidades. Os pastores com formação universitária entendiam a religião como uma força para a renovação moral, um treinamento para o céu. Os camponeses analfabetos, como às vezes se sugere, consideravam a religião como um reservatório prático de magias a que podiam recorrer para problemas corriqueiros de saúde, quebras de safra e doenças dos animais de criação. Entre os laicos, o credo protestante oficial talvez tenha exercido um apelo desproporcional entre as elites locais, pessoas letradas e respeitáveis capazes de apreciar sermões cultos e bíblias em vernáculo e que tinham interesse em refrear o comportamento desordeiro dos vizinhos mais pobres. Quem quiser sugerir que a reforma protestante e a reforma católica falharam no nível popular não terá muita dificuldade em reunir provas em favor de sua tese. Abundam as reclamações clericais sobre a ignorância, a imoralidade e as superstições dos camponeses, tanto na Alemanha luterana quanto na França católica. Eram igualmente numerosas nos territórios reformados da Escócia à Suíça, onde havia uma imensa supervisão dos consistórios que supostamente significariam uma maior disciplina social. No Pays de Vaud, por exemplo, nos meados do século XVII, haviam reclamações de que o povo local venerava um tronco de árvore sagrado que teria o poder de curar a gota. Em 1662, um século depois do Concílio de Trento, o arcebispo católico de Colônia ainda reclamava da crença popular nas previsões astrológicas, na interpretação dos sonhos e no uso mágico de amuletos e relíquias. Para os jesuítas na Itália e na Espanha, os grotões rurais aonde iam em missa eram suas índias, por causa da ignorância e da rudeza do povo. Quer dizer, isso não mudou muito não. O mundo, muitos cristãos, né, muitos que se dizem cristãos, eles ainda se apegam a muitas superstições. Muitos católicos ainda se apegam a adorações de estátuas, mesmo a própria ideia, né, das estátuas, que os católicos dizem que aquilo ali não é adoração, mas os fiéis
eles não ficam muito presos, né? Aquela ideia da hóstia, a hóstia consagrada, que é o corpo de Cristo, há uma adoração e há uma idolatria em cima disso. Vão negar, vão dizer que não, mas é idolatria. Eles estão idolatrando um pedaço do corpo de Cristo que está na hóstia. Isso, né? Os católicos podem aí me dizer que eu sou um pecador, que eu estou, né? Que eu estou cometendo heresia. Que eu estou cometendo heresia. Mas é a própria ideia dos católicos. Os católicos, eles consideram a hóstia algo sagrado. E tem uma adoração por aquela hóstia. Inclusive, o padre, a pessoa nem pode colocar a mão na hóstia, porque o padre que coloca a hóstia na boca do seu fiel, porque há um temor de que mãos não puras sejam colocadas, os dedos não puros sejam colocados na hóstia, que é o corpo de Cristo. Quer dizer, como assim, né? Mas é uma visão católica, uma visão cristã católica, né, dos ritos, etc. Aqui então, ó, voltando aqui no livro do Lutero, Conversas com Lutero, separei algumas passagens aqui. Ver aqui, que umas boas passagens aqui do livro aqui, ó. Deixa eu ver aqui. Esse livro, né? Ele é da editora Ultimato, Viçosa, de Minas Gerais, né? Um livro muito bom, né? O autor, ele é de 1930, o Elben Magalhães Lenz, está aqui na história, ele é de 2006 esse livro, muito bom. Aqui, o Lutero tinha o hábito de conversar com seus alunos da Universidade de Wittenberg, em sua própria casa, nos horários das refeições. Alguns de seus escritos surgiram dessas chamadas conversas à mesa. Conversas com Lutero contém uma série de 30 conversas fictícias com o reformador alemão Martim Lutero. Tais conversas aconteceram na cidade de Wittenberg, à margem do rio Elba, na antiga Saxônia, a partir do dia 2 de julho de 1545, 40º aniversário de sua decisão de abandonar o curso de Direito na Universidade de Erfurt e tornar-se monge augustino. Tem aqui na conversa 30, Lutero e os três somentes. Eu vou destacar essa parte aqui, ó. Estou disposto a beijar os pés do Papa se ele reconhecer a doutrina da justificação pela fé. Repórter, né? O doutor poderia resumir em poucas palavras o conteúdo básico da revolução religiosa que está acontecendo na Europa desde 1517? A resposta dele, né? Precisa apenas de uma ou duas linhas para resumir tudo. Sola scriptura, sola gratia e sola fide. Essas expressões latinas são os nossos três somente. Só as escrituras, só a graça e só a fé. Foi o doutor quem inventou esses três somentes? Eu não inventei, eles já existiam, mas estavam lamentavelmente cobertos de poeira grossa e teias de aranha, arremessados à sujeira e pisoteados. Pela graça de Deus, redescobrimos o valor das escrituras, o valor da graça e o valor da fé. Tiramos a poeira, ilustramos essas riquezas e as trouxemos à luz do dia. Agora que está tudo limpo e brilhando de novo, cada um pode ver como é o evangelho de Jesus. O que o doutor quer dizer com a sola escritura? Quer dizer que somente a escritura, e não a escritura somada à tradição da igreja, são a fonte de revelação cristã. A Bíblia deve ser a primeira e a última palavra para qualquer declaração de fé. Então o doutor se coloca em oposição à rica tradição da igreja? Não é bem assim. Eu coloco a escritura acima da tradição e não o contrário. Nunca impede igualdade? Também não, pois a escritura não pode ser equiparada à tradição. São Paulo diz que toda a escritura é inspirada por Deus, segundo Timóteo 3,16. Não se pode dizer o mesmo com respeito à tradição. Em que lugar o doutor coloca os pronunciamentos papais? Sempre abaixo da autoridade da Bíblia. Esta deve governar como a palavra de Deus na igreja, e não pode ser embaraçada pelo magistério papal, nem rivalizada por supostas revelações adicionais. Mas há coisas que a Escritura não explica. Na exposição de Romanos, de João Calvino, reformador francês radicado em Genebra, 26 anos mais novo do que eu, afirma acertadamente que não devemos procurar saber nada mais senão o que a Escritura nos ensina. Ele diz também que onde o Senhor fecha seus próprios lábios, devemos impedir que nossa mente avance sequer um passo a mais. Já que o doutor menciona o nome de Calvino, pergunto se vocês estão de acordo quanto ao sola scriptura. Apesar de nossas divergências de ênfase de estilo, eu, Calvino e Ulrich Zwinglio
o reformador suíço, nascido um ano depois de mim, estamos de pleno acordo quanto à centralidade da palavra de Deus e quanto à certeza de que a Escritura é a fonte para se pensar em Deus. A Escritura está ao alcance do povo? De 1457, 17 anos depois da invenção da imprensa com tipos móveis, a 1517, ano das 95 teses, foram publicadas mais de 400 edições da Bíblia. Não estou incluindo nessa estatística o Novo Testamento de Erasmo e a Bíblia em alemão por mim traduzida. O preço de cada exemplar da Escritura deve ser proibitivo. No passado, as Bíblias em latim custavam 360 florins. As mais elaboradas chegavam a custar 500 talares. Mas o Novo Testamento, que traduzi logo após a dieta de Worms, é vendido a 1,5 florim. Qual a relação entre o sola scriptura e o sola gratia? O primeiro somente nos leva ao segundo somente. Isso é, na leitura da Escritura, redescobrimos que a vida eterna é o dom gratuito de Deus, como São Paulo ensina na Epístola aos Romanos 6,23. A Escritura e nada mais é o instrumento pela qual o Espírito nos conduz à graça. A Igreja há muito deixou o sola gratia no esquecimento e começou a tornar a salvação mais difícil, distante, incerta, meritória e burocrática. Mais lucrativa também? Não posso negar esse fato, frente ao problema do comércio, das indulgências, quando o perdão de pecados e a remissão da culpa são vendidos de cidade em cidade, muito mais em benefício do Estado papal do que das almas. O que o doutor quer dizer com sola gratia? Entendo e prego que o pecador é justificado somente pelo amor, pela misericórdia e pela graça de Deus e nada mais. O sola gratia tanto me abaixa até o pó como me ergue até as estrelas. Primeiro me humilha, depois me honra. Humilha-me quando me informa e me convence de que não tenho nada para oferecer em troca da salvação. Honra-me quando me informa e me convence de que em Cristo fui salvo. Isso é justificação. Estou salvo. Isso é santificação. E serei salvo. Isso é glorificação. A graça de Deus me livra da culpa, do poder e da presença do pecado. Mas isso é formidável. De fato. Todavia, como reza o sola Escritura, olho nenhum viu, ouvido nenhum ouviu, mente nenhum imaginou o que Deus preparou para aqueles que o amam. 1 Coríntios 2,9. Deus ainda tem muito mais para nos oferecer e mostrar. O doutor não tem medo de o sola gratia levar o ser humano à passividade e ao quietismo? O risco poderá existir se não entendermos direito o que é o sola gratia. Essa verdade cristalina do Evangelho pretende afastar por completo a ideia de que Deus nos ama porque nós o amamos, de que Deus vem ao nosso encontro porque nós o buscamos. A verdade é que antes de nós o amarmos, Ele nos amou, e antes de nós o buscarmos, Ele veio ao nosso encontro. O ponto de partida é o amor de Deus, como afirma o Evangelho. Deus tanto amou o mundo que deu o seu Filho unigênito, João 3,16. O assunto é muito delicado porque é nessa ideia dos méritos que está o veneno mortal. Mesmo disfarçada sutilmente, como tantas vezes tem acontecido, ela constitui perigo fatal para a justificação pela fé. Precisamos saber que Deus e o mérito humano são como fogo e água. Sola gratia é a nossa palavra de ordem, não só contra a ideia de méritos, mas também contra toda concepção que pretende atribuir aos esforços ou valores humanos a causa do amor divino. Digo mais, o sola gratia se insurge contra todas as tentativas de pensar no caminho da salvação como o caminho que vai do homem para Deus. Proclama que não há outro caminho para Deus a não ser o que vem de Deus ao homem. Tem sido fácil lidar com o sola gratia depois de tantos anos de silêncio? Se fosse só o silêncio, o problema seria mais fácil de debelar. Pior do que a omissão tem sido a distorção da mensagem evangélica de que já não há condenação para os que estão em Cristo Jesus, Romanos 8,1. De fato, a doutrina da justificação é o centro da tempestade religiosa pela qual estamos passando. Não sem razão, porque para São Paulo, ela é o coração do Evangelho. Qual a relação entre o sola Escritura e o sola gratia com o sola fide? O sola fide, somente pela fé e nada mais, está entranhado no sola gratia, somente a graça e nada mais. Os dois somente se encontram em São Paulo. Vocês são salvos pela graça, sola gratia, por meio da fé, sola fide. E isso, a salvação não vem de vocês, é dom de Deus, não por obras, para que ninguém se glorie. Efésios 2, 8, 9. No sola fide
está implícito que a salvação depende totalmente da atividade de Deus e que não é condicionada de modo algum pela ação do ser humano. A expressão sola fide surgiu quando eu estava traduzindo a epístola aos Romanos. Pareceu-me que no grego São Paulo dizia peremptoriamente: assim entendemos que o homem é justificado sem as obras da lei, somente pela fé. Romanos 3:28. Fui severamente criticado por essa tradução, mas Erasmo se pôs em minha defesa. Mesmo que a palavra somente não esteja implicitamente no original, ela está no contexto com clareza irrefutável. Por que o doutor foi criticado? Porque Roma considera o batismo como a causa instrumental da justificação e o sacramento da penitência como causa suplementar restauradora. Na visão papista, os crentes se salvam com a ajuda da graça que flui de Cristo por intermédio do sistema sacramental da igreja, o que está muito distante do ensino de São Paulo. A seu ver, qual é a causa instrumental da justificação? O meio necessário ou a causa instrumental da justificação é a fé pessoal em Jesus Cristo como Salvador crucificado e Senhor ressurreto. Isso porque a base meritória de nossa justificação está inteiramente em Cristo. À medida que nos entregamos pela fé a Jesus, ele nos concede o dom da justiça. Precisamos fechar com Jesus, isso é, desistir de qualquer outra saída ou providência. A fórmula sola fide não tem outro objetivo senão proteger a fórmula sola gratia. O doutor gostaria que a igreja recuperasse o sola gratia? Aí ele, conclui aqui, Estou disposto a beijar os pés do Papa se ele reconhecer o sola gratia. Só a graça e nada mais, e o sola fide, só a fé e nada mais. Mas para isso, ele precisa primeiro reconhecer o sola escritura, só a escritura e nada mais. Enquanto Roma continuar a reivindicar para si mesma a interpretação da Sagrada Escritura e não se deixar julgar por ela, adeus aos três somentes. Bom, hein? Ele vai falar sobre o universo do pecado, Aqui vai ter o universo do pecado, como nós vivemos em extremo pecado o tempo todo, todas as nossas ações, tudo que nós fazemos, tudo que nós pensamos, mesmo que você vá para uma montanha, mesmo que você vá ficar numa caverna, numa montanha, entendeu? O pecado vai te acompanhar, o horror do pecado. Se você chegar nas grandes cidades, se você andar por aí, se você vê o horror das pessoas, aquilo que está entranhado nas pessoas, o pecado, e a crença de que elas estão maravilhosas, que elas são sensacionais. Você pode olhar, dê uma olhada nas pessoas ao seu redor, entendeu? Ver o tanto que elas estão cansadas de pecado, tanto que aquilo pesa. É como se fosse um imã, carregando pedaços de metal, entendeu? E a pessoa vai ficando feia, ela vai ficando horrorosa de tanto pecado, de tanto pecado, que é o que o Lutero vai dizer aqui no texto. Ele vai falar exatamente que só Cristo que vai tirar, vai fazer essa limpa de pecados, mas mesmo assim nós temos que estar o tempo todo clamando ao Senhor, clamando a Jesus, que nos limpe disso, porque nós somos como imãs, que vamos, as peças de metal vão colando em nós o tempo todo, e só Cristo tira isso. Não é santo, não é relíquia, não é pedaço de madeira, não é a igreja. Só Cristo ele tem esse poder de fazer essa limpeza em você. Entendeu? Não vai ser santo, não vai ser outra pessoa, não vai ser o Papa, não vai ser o pastor, não vai ser ninguém que vai fazer essa limpa. Só Cristo que vai tirar esse pecado que vai estar em você, vai estar colando em você o tempo todo. Repare nas pessoas ao seu redor, repare no mundo, repare o horror que é o nosso mundo. O horror das guerras, da violência, o horror das pessoas que violentam crianças, que fazem sexo descompromissado por aí. Como o ser humano ele se horroriza, entendeu? Mexe com drogas, fuma, bebe. Todo esse pavor, toda essa coisa horrorosa que vai colando em nós e que nós não conseguimos nos libertar disso. Somente pela graça de Cristo que isso venha acontecer. Olha aqui, esse livro aqui também tem vários desenhos, da 1800 e pouco. Esse aqui é o Lutero no colo do pai, tá vendo? Aqui o Lutero prega na velha capela de maneira de Wittenberg, depois de 1511 aqui, aqui. Livro muito bom, fiquei assim realmente surpreso. Aqui, vários aqui, Felipe Melanchthon, o Erasmo, o Zwingli e o João Calvino aqui nessa aqui, Aqui.
Esse aqui. Quer dizer, muito bem datado. Essa aqui quando o Lutero foi raptado, logo depois que ele foi na Dieta Worms, né, participar, ele provavelmente teria sido queimado pela Igreja Católica. Ele teria sido queimado. Mas Deus não quis que isso viesse a acontecer. Ele foi morrer de angina, né, em 1546. Entendeu? Aqui, ó. Tem aqui o Giovanni de Médici, o Papa, de 1503, com o nome de Leão X. E o Inácio de Loyola, fundador da Companhia de Jesus. Aqui o Concílio de Trento, aqui embaixo. Quer dizer, muito melhor, muito mais bem o material mais rico do que esse aqui. Do que esse aqui que eu tive, não. Mais uma pergunta do Dr. Lutero, entrevista com o Reformador. Deixa eu só ver de quando é que é esse aqui. Esse livro, ele é também entre 2004 e 2006 também, o alemão, 2004 e 2006. Só que o do brasileiro é mais rico. Que vai ter tudo, ó. Alegria, amor, amigo, todas as palavras, né? Ó, virtude, pobreza, poder, ingratidão. Então todas as palavras aqui vão estar aqui, nesse livreto aqui. Ó, o nome de Martinho Lutero é sinônimo para a reforma da igreja, desencadeada em 31 de outubro de 1517, e que jamais teria acontecido não fosse a participação desse teólogo da Universidade de Wittenberg, Alemanha. A reforma iniciou com as 95 teses e na historiografia é vista muitas vezes como o início da Idade Moderna. Ligada a ela, de forma inseparável, iniciada já anteriormente e companheira constante dos acontecimentos na Alemanha, desenrola-se a Renascença na Europa, carregada pelas ideias de cabeças como Leonardo da Vinci, Nicolau Copérnico, Erasmo de Roterdã, Felipe Melanchthon, Giordano Bruno, Johann Kepler e Galileu Galilei. E ainda não podemos esquecer do Maquiavel, né? 1513, o Príncipe, nessa mesma época. Ó. Ele vai dar um histórico aqui, né? Vai dar um histórico. O Manfred Wolff aqui. Caso pessoas de hoje procurem por respostas e perguntas importantes da vida, elas podem encontrá-las junto ao grande reformador alemão, começando por Alegria e ainda até Zona de Meretrício. Martinho Lutero dá respostas breves a perguntas, tudo tirado, assim, os dois, né? Todos os dois são tirados exatamente do rico material. O Lutero escreveu mais de 100 livros. É um festival. Ele disse um desses textos que ele escrevia de 15 em 15 dias, ele estava escrevendo alguma coisa. Então, entre 1517 até 1546, ele escreveu inclusive um livro, né, contra os judeus em 1543, que até hoje é extremamente criticado, porque esse livro foi usado até pelos nazistas na Segunda Guerra, antes da Segunda Guerra Mundial, para referendar, né, as ideias nazistas. Então isso foi muito falado. Eu quero terminar, antes de terminar, eu posso dizer também que o Lutero também foi um compositor de músicas evangélicas, né? Ele foi compositor de músicas evangélicas e ele tem um hino lindíssimo, que é o chamado Castelo Forte, que é esse aqui, ó. Esse aqui, ó. Lindíssimo. Essa aqui é uma versão pro português, tá? Ela é de 1522. Bonito, hein? Se vocês tiverem curiosidade, procure aí Castelo Forte, tá? Na internet. Tem inclusive uma versão do Johann Sebastian Bach, beleza? Tem uma versão do Johann Sebastian Bach também, para o aniversário de 300 anos do Martinho Lutero, entendeu? É lindíssima também. Tem muitas versões. Tem inclusive uma versão original em alemão de 1571 também, que eu andei pesquisando também, que vale a pena pra caramba ser escutado, tranquilo? É muita coisa bacana, muito legal. Martinho Lutero foi um homem extraordinário, não é brincadeira, mas assim, o que eu mais percebo é que há um interesse de não colocá-lo como um homem importante, Eu não sei se ele gostaria de ser conhecido como um homem importante, mas os filósofos e historiadores, como eu disse no começo do vídeo, eles colocam os seus como homens da ciência, etc. Mas o Lutero nem o Calvino
são colocados como homens realmente que fizeram algo extraordinário, entendeu? Mas o Lutero, Calvino e tantos outros fizeram sim, só que não é colocado aí pra turminha que gosta de fazer média, né? Eu andei pesquisando, não há. A Martin Lutero não é colocado como um dos principais, não. Se você quiser dica de livro, de filme, tem esse aqui, o Conclave, que é passado na Idade Média, entendeu? Exatamente na Idade Média, e tem a ver com o Rodrigo Borgia, né? Que é o Papa que se tornou Alexandre VI. Alexandre VI, o Papa, dos piores papas que já apareceram na história do universo e que, na história da Europa, que inclusive foi motivos também para acontecer a Reforma Protestante em 1517. Então assista esse filme Conclave, que vale muito a pena. Vamos ouvir mais um pouquinho aqui. Ó. Beleza, gente? Curta o vídeo aí, se inscreva no canal. Hoje eu falei um pouquinho de Conversas com Lutero e um pouquinho também de vários livros, né? Inclusive esse aqui do Peter Marshall sobre a Reforma Protestante. Tranquilo? Então, beleza? Então curta o vídeo, se inscreva no canal e comente aí. Valeu? Até a próxima. Tchau, tchau. Obrigado. Vamos ficar aí um pouquinho com a música. Castelo Forte. Valeu, tchau, tchau.